Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é o seguinte: raquetes Pro Stock, aquelas que são fabricadas para jogadores profissionais. Vale a pena adquirir uma Pro Stock? Obviamente, antes de entrar no nosso assunto, faça aí a sua inscrição na parte de baixo e se você ainda não fez, acione lá o sininho para que você receba sempre novos vídeos sobre equipamento de tênis, ok? O nosso assunto, portanto, de hoje são as raquetes Pro Stock. Compensa adquirir uma raquete Pro Stock? Você que é o jogador amador, você que é o jogador de clube, você que eventualmente disputa torneios da federação ou da sua região, compensa comprar uma raquete Pro Stock? Eu vou fazer aqui menção de algumas qualidades, de algumas características de uma raquete Pro Stock que vão fazer que você entenda se vale a pena ou se não, ok? Eu trouxe aqui como exemplo essa raquete, é uma das minhas raquetes prediletas, é uma Dunlop e o seu modelo é uma Pro Stock, o seu modelo é PT424. Até já fiz um vídeo sobre ela, né, fazendo um review, dizendo como ela se comporta, quais são as suas características. Eu trouxe essa raquete como exemplo para você perceber que quando se fala em raquete Pro Stock, há algumas diferenças importantes em relação às raquetes que você encontra nas lojas. A primeira diferença fundamental diz respeito ao material. O material também é de grafite, obviamente, ela não é fabricada de outro material, mas a qualidade desse material utilizada na raquete Pro Stock é diferenciada. Ou seja, o material de uma raquete Pro Stock é superior em termos de qualidade ao que é utilizado para fazer as raquetes que você adquire nas lojas. E veja, quando eu digo que é uma qualidade superior, eu não estou dizendo que as raquetes que você compra na loja, as chamadas raquetes retail, sejam de má qualidade. Não são de má qualidade. É verdade que elas têm um controle de qualidade, e esse é um segundo item importante, um controle de qualidade também inferior ao controle de qualidade de uma raquete Pro Stock. Ou seja, além de ter um material superior, as raquetes Pro Stock também têm um controle de qualidade superior ao que você encontra nas raquetes vendidas nas lojas. As raquetes vendidas nas lojas são excelentes. A imensa maioria dos jogadores, principalmente os jogadores amadores, usam essas raquetes. E muitos jogam muito bem. Tem uma performance excelente. Agora, não confunda, uma raquete Pro Stock tem sim uma diferença fundamental em termos da qualidade do material e em termos do controle de qualidade desse material e da sua fabricação, tá? Então, primeira coisa a saber é outro universo, é outro tipo de raquete, é outro tipo de material em termos de qualidade e de controle de qualidade, tá? Agora, quando você fala em raquetes Pro Stock, há algumas características que precisam ser levadas em conta. Por exemplo, além dessa aqui que eu trouxe e que você está vendo aí nesse vídeo, eu tenho outras 8 ou 9 raquetes, também todas Pro Stock. E eu fiz um levantamento rápido. Eu tenho raquete Prince, eu tenho raquete Red, eu tenho raquete Wilson, eu tenho raquete Dunlop, eu tenho raquete de várias marcas que são Pro Stock e todas elas têm uma mesma característica. Nenhuma delas traz uma rigidez muito alta. Todas estão ali em torno de 58, 59, 60. A mais rígida das que eu tenho, e você vai dizer, é lógico que não serve como amostragem, porque há outras raquetes Pro Stock que tem uma rigidez mais alta, mas só para você perceber, das minhas 8 ou 9 raquetes Pro Stock, todas são de rigidez baixa. E isso é importante você perceber,
Porque nós temos hoje uma tendência, principalmente nas raquetes retail, nas raquetes de modelos mais recentes, de utilizar uma rigidez um pouco mais alta. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, é o caso, por exemplo, da Red Radical. A Red Radical antiga, as primeiras, aquelas que eram mais pesadas e tudo mais, elas eram chamadas de radical justamente porque elas traziam uma rigidez baixa e começaram a fabricar com pesos menores. Sempre essa relação foi comum. Uma raquete mais pesada teria uma rigidez mais baixa, porque aquilo que você ganha em estabilidade e potência por causa do seu peso estático maior, você equilibra com uma rigidez mais baixa. Quando você encontrava uma raquete com peso mais baixo, ali na faixa de 295, 300, 305 gramas, então você tinha uma rigidez de médio, às vezes até para alta, para que você tivesse uma raquete que não te desse um peso tão alto, mas compensava com a rigidez mediana e às vezes alta. Tá? O caso da Red Radical era exatamente o oposto disso. E por que ela era chamada de radical? Não é porque ela era apenas mais um modelo. O modelo radical tinha 295 gramas, mais uma rigidez ali em torno de 58. E portanto ela era radical, leve e com rigidez baixa. Tá? Hoje em dia, se você olhar nos sites que vendem raquetes, vou citar um exemplo para você, dá uma olhadinha no site da Tennis Warehouse, né, que é um site que traz informações detalhadas das raquetes, e você vai perceber que a Radical hoje já não tem mais essa rigidez baixa. Ela tem uma rigidez de média e alguns modelos até uma rigidez um pouco mais alta. Tá? Então isso é importante você perceber, porque quando você fala em uma raquete Pro Stock, espere sempre que ela vai ter uma rigidez um pouco mais baixa. E você vai encontrar na imensa maioria dos modelos rigidez mais baixa ou até uma rigidez mediana. São muito poucas as raquetes Pro Stock que têm uma rigidez alta. E isso é importante você saber, porque quando você adquire uma raquete Pro Stock e você está acostumado ou vende uma raquete com uma rigidez muito alta, você vai sentir muita diferença na hora de bater na bola, na hora de jogar. Tá? Então esse é um detalhe importante para você levar em conta. Por conta dela ter essa rigidez mais baixa, que é uma característica da maioria das Pro Stock, isso vai exigir de você uma técnica maior do que aquela que você é exigido quando você usa uma raquete de rigidez intermediária e principalmente de rigidez mais alta. Então, se você está pensando em adquirir uma raquete Pro Stock, já saiba disso. Você vai ter uma raquete com um material superior, com um controle de qualidade superior, mas ela vai exigir de você uma técnica um pouco mais aprimorada do que aquela que você encontra na loja, que tem uma rigidez mediana e principalmente as que têm uma rigidez mais alta, que são mais fáceis de jogar, né? E exigem menos técnica, mesmo que você bata um pouquinho fora do sweet spot, do ponto doce da raquete, a bola vai. Com uma raquete Pro Stock, se você bater fora do sweet spot, e algumas têm sweet spot generoso, mas outras têm sweet spot bem pequeno, a sua bola não vai chegar na rede, e se chegar, vai chegar no pé da rede. Tá? Então, não se iluda nesse sentido. Tá? Vale a pena ou não vale? Vou fazer aqui uma comparação entre duas coisas importantes. As raquetes Pro Stock novas e as raquetes Pro Stock usadas. Hoje você encontra tanto a nova para comprar, como também você encontra a usada. Vamos começar com as novas. Se você for comprar uma raquete Pro Stock nova, pode ter certeza que o preço dela vai ser bem mais alto. E esse preço bem mais alto é por conta do seu material superior, por conta do controle de qualidade superior que é utilizado na fabricação dela. Então, eu acho muito cara. O que você queria? Qualidade superior
preço superior. Gasta-se mais tempo, gasta-se maior tecnologia, gasta-se mais controle de qualidade. Obviamente, você tem que pagar pelo preço disso, tá? Então, uma raquete Pro Stock nova vai custar bem mais caro do que uma raquete retail nova, tá? Pode esperar isso necessariamente. Além de ser mais difícil de achar, não encontra em qualquer lugar não, tá? Outro detalhe importante da raquete nova. Normalmente as raquetes novas vêm com um peso bem menor. Elas são fabricadas com um peso menor justamente para que ela seja customizada de acordo com a necessidade do jogador profissional, tá? Então, uma raquete nova vai vir com um peso abaixo daqueles que você está acostumado ou daqueles que você acha nas raquetes retail. E aí isso vai exigir de você que você faça customização da raquete, tá? Ah, mas eu não sei fazer. Vai ter que mandar para alguém que seja especializado, que entenda disso, para deixar dentro da especificação que você usa. Às vezes a pessoa nem sabe direito qual é a especificação que ele usa e quer comprar uma raquete Pro Stock. E aí pega a raquete, começa a jogar e fala, não é tudo aquilo que eu esperava. Pois é, a raquete precisa ser customizada para o peso, para o equilíbrio, para o swing weight que o jogador acha que é o melhor para a sua performance. Tá? Então aí você já percebe o seguinte, se o jogador é muito iniciante, ainda está ali entre iniciante e intermediário, não é uma raquete ideal para ele se for uma Pro Stock. Não vai ser uma raquete que vai ajudá-lo, porque ela é exigente por característica, por ter a rigidez mais baixa, por exigir customização e ele provavelmente ainda nem sabe qual é o peso ideal para ele, qual é o equilíbrio ideal, qual é o swing weight ideal para ele usar, tá? Então, essas são características de uma Pro Stock nova. As Pro Stock usadas são mais fáceis de achar. Você vai encontrar no mercado, você vai encontrar nos grupos que vendem, você vai encontrar inclusive em grupos de raquete que são disponibilizados no Facebook, que vendem raquetes Pro Stock, apesar de muita gente colocar lá raquete que não é Pro Stock, né? Eu tenho um amigo que é um dos coordenadores de um desses grupos de Facebook, de raquetes Pro Stock, e vira e mexe, entra alguém lá e anuncia uma raquete que é retail, né? Acontece, né? Tô falando do meu amigo Silver, um abraço para você, Silver, um amigo que já me arrumou muitas raquetes, né? Inclusive algumas bastante raras, tá? Então, se você quiser adquirir uma raquete Pro Stock usada, o que vai acontecer? É mais fácil de achar. Mas também não espere que você vai conseguir com um preço baixo ou um preço de uma raquete retail usada. Por quê? Porque mesmo sendo usada, ela tem um preço superior ao que você vai encontrar ou próximo ali de um preço de uma raquete retail nova, tá? Nós estamos fazendo esse vídeo agora no começo do mês de julho de 2021. Se você comprar uma raquete nova hoje, uma raquete retail nova, modelo 2021, você vai pagar ali em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.800 reais, mais ou menos, tá? As raquetes melhores, as raquetes recentes e de alto nível para performance. Você vai comprar uma raquete Pro Stock usada, você vai pagar de 1.800 a 2.500, sem grande dificuldade você vai encontrar nessa faixa. Tá? Eventualmente você pode encontrar alguém vendendo mais barato porque está querendo se desfazer, está querendo comprar outra coisa, mas é nessa faixa. Então também não espere um preço tão baixo numa raquete Pro Stock usada. Ele vai girar em torno do preço de uma raquete nova retail para cima, tá? É nessa faixa, por quê? Porque mesmo sendo usada, é aquela raquete de material superior, com qualidade de controle superior e em muitos casos que tem que ser trazida de fora do Brasil. E aí obviamente vai ter gasto de transporte, essa coisa toda, tá? Então, mesmo a usada não vai ter um preço tão barato, tá? Outro detalhe importante da usada é que, como ela já é usada, alguém já customizou essa raquete.
ela já foi customizada para alguém usar. E aí quando ela chega para você, nem sempre aquela situação que ela se apresenta, a especificação que ela veio, combina com o seu jogo. E aí o que vai acontecer? Assim como acontece com a raquete Pro Stock nova, a raquete Pro Stock usada também precisa de customização, tá? O que significa? Às vezes você vai ter que colocar peso, às vezes você vai ter que tirar peso. E aí a customização é mais complicada. Por quê? Porque se for o peso que está colocado na cabeça com chumbo, é muito fácil. É só você tirar, dar uma limpada lá para não ficar aquela cola grudenta da onde tirou o chumbo. Mas e se for o peso que está colocado dentro do cabo e aqui dentro está colocado com cola quente ou então com algum outro tipo de material que é usado para fixar o peso dentro do cabo? Já é um processo bem mais difícil e se você quiser fazer isso, a chance de dar errado é muito grande. Preferível que você mande para alguém especializado nisso. E aí você já percebeu, ela não é tão barata, ela vai exigir customização e nem sempre é fácil fazer essa customização, seja de tirar peso, seja de colocar o peso, porque as pessoas não têm a obrigação de conhecer customização e de saber fazer, tá? Então, mesmo uma raquete usada Pro Stock, muito raro acontecer de você ter uma raquete que combina exatamente com o seu jogo, tá? Normalmente você vai ter que fazer customização tanto quanto com a nova, tá? E a raquete Pro Stock usada também traz uma outra dificuldade que nem sempre a gente leva em conta. Você pega uma raquete, por exemplo, eu já tive, por exemplo, raquete que era de jogador aqui do Brasil, né? Então o jogador usava essa raquete em quadra e obviamente que ele não vai ficar cuidando da raquete sem raspar no chão, sem fazer nada. Ele está jogando profissionalmente e ele vai usar a raquete para toda a performance que ele puder, para a melhor performance que ele for capaz de desenvolver. E aí a raquete chega, uma Pro Stock, toda bonita, mas já tem um ralado aqui, tem ali, o bumper guard está todo ralado, todo marcado, e aí você pensa assim, já sei, vou trocar o bumper guard e colocar um novo, e ela vai ficar nova de novo. Não é tão simples assim. Dependendo do modelo que você está adquirindo, é muito complicado de você achar as chamadas peças de reposição, principalmente os grommets e o bumper guard, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tive, por exemplo, um par de H22 da Wilson, uma estava zerada, a outra estava toda ralada. Mas você achar o bumper guard de uma Wilson H22 é um parto. E quando acha é uma fortuna. Então, não se iluda. Também essa característica é algo que você deve esperar numa raquete Pro Stock usada, tá? Então, diante de tudo isso que eu falei, você pode estar perguntando o seguinte: vale a pena ou não vale? Compensa ou não compensa? Eu vou dizer para você a minha opinião, obviamente. Eu diria o seguinte: você é um jogador de intermediário para cima, intermediário próximo a avançado ou já avançado, pode experimentar porque vale a pena. Qualidade superior, material superior, as raquetes Pro Stock de maneira geral trazem essas características que dão a você, que já tem a capacidade técnica de fazer você a bola andar, dão a você uma performance que é muito raro. Eventualmente você vai encontrar em um outro modelo das raquetes retail. Vale a pena. Mas prestígio custa caro. Pois é, você está pagando o preço de uma qualidade superior, tanto na usada quanto na nova, tá? Jogadores intermediários ou iniciantes intermediários, esqueça de raquete Pro Stock. Você vai comprar, vai gastar, vai pagar caro, vai ter que customizar e quando você jogar você vai falar assim, achei que ia fazer tudo para mim. Raquete Pro Stock não vai te ajudar e não ajuda absolutamente ninguém a melhorar o seu jogo. Ela dá a performance para aquele que já tem a técnica suficiente.
Se não, meu amigo, você vai continuar batendo e vai dizer, desisti das Pro Stock porque não consigo jogar. Se o nível técnico ainda é muito baixo, ainda é de iniciante intermediário, não vale a pena. Não invista, não gaste. Eu sei que os meus amigos que vendem Pro Stock vão ficar bravos comigo, mas essa é a realidade. Eu não posso chegar aqui e dizer, não, pode comprar que o seu jogo vai melhorar. Não vai melhorar. Tá? Pelo contrário, o que vai ficar mais evidente são as limitações técnicas de quem ainda não adquiriu, né, a capacidade técnica para jogar em bom nível. Tá? Então a raquete Pro Stock, ela pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode ser um tiro no pé também, se você ainda não tem esse desenvolvimento de técnica suficiente para jogar com uma raquete Pro Stock. Agora, se você é um jogador avançado, vale a pena experimentar. Com certeza, há vários modelos de várias marcas que podem atender a você e você pode ter uma performance excepcional usando uma raquete Pro Stock. Já fique sabendo que há alguns modelos que são mais fáceis de achar. Eu falei, por exemplo, da Wilson H22, é um modelo que não é tão difícil de encontrar, tá? O mais comum é a H22 com padrão de cordas 18 por 20. Se você quiser uma 16 por 19, já é mais difícil de achar. Eu já fiz aqui no nosso canal um review de uma raquete Wilson H19, 18 por 20. Excelente raquete, fantástica. Experimente procurar uma H19 com padrão 16 por 19. Mais difícil ainda do que a H22 com padrão 16 por 19. Tá? Então não é assim tão simples. Eu quero e tenho à disposição facilmente. Não é assim. Tá? Alguns modelos são mais fáceis de achar. Há modelos da Prince que não são tão difíceis. Há modelos da Dunlop que já são mais complicados de achar. Há modelos da Wilson. Hoje a Wilson também tem uma outra linha que é a chamada ProLab, que é fabricada com as especificações de uma raquete Pro Stock, né? Com o molde de uma raquete Pro Stock. Você também pode encontrar alguns modelos desse. O que vai acontecer? Tudo isso que eu falei sobre a Pro Stock vai valer para qualquer que seja a marca. Se for nova, preço alto, necessidade de customização. Se for usada, preço não tão baixo, necessidade de customização às vezes para baixo, tirando peso. E não se iluda, para você encontrar peça de reposição é sempre complicado, tá? Agora, é jogador de nível alto, de nível de performance boa, né? Avançada, pode experimentar com certeza, você não vai se arrepender. E quando você usar uma Pro Stock que combine com o seu jogo, pode ter certeza, você não vai querer mais voltar para uma raquete retail. Eventualmente você pode encontrar uma ou outra retail que se aproxime daquela para a sua necessidade. Mas com certeza, se você achar uma Pro Stock que combine, que case com o seu jogo, você não vai sair mais de uma Pro Stock para uma retail nem a pau, tá? Então, espero que eu tenha te ajudado a entender se vale a pena para você ou não adquirir uma raquete Pro Stock, ok? Por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.